Olá! O cenário geopolítico mundial segue em transformação. Hoje, o noticiário internacional registra uma série de acontecimentos que redefinem fronteiras, acordos e relações diplomáticas. Israel e Hezbollah anunciam cessar-fogo histórico após semanas de conflito. Israel e o grupo Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo após semanas de intensos combates no sul do Líbano. O anúncio foi feito nesta manhã, após longas negociações mediadas pelos Estados Unidos com apoio diplomático da França e da Organização das Nações Unidas. O acordo prevê o fim imediato das hostilidades e estabelece mecanismos de monitoramento conduzidos por observadores internacionais. As forças israelenses começaram a recuar de algumas posições avançadas, próximas à fronteira libanesa, enquanto o Hezbollah anunciou que suspenderia lançamentos de foguetes e ataques de retaliação. Autoridades dos Estados Unidos informaram que o entendimento foi resultado de dias de tratativas discretas em Doha e em Genebra. O cessar-fogo inclui ainda o compromisso de iniciar discussões indiretas sobre segurança de fronteira e reconstrução de infraestrutura nas regiões afetadas. Apesar da desconfiança mútua, o clima inicial foi descrito como de prudente otimismo. Equipes humanitárias começaram a se mobilizar para o envio de alimentos e medicamentos às áreas mais atingidas. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nos próximos dias para avaliar as condições de manutenção do acordo. EUA e China avançam em novo acordo comercial antes do encontro. Xi Trump. Em Washington, os Estados Unidos e a China anunciaram a conclusão de um framework, uma estrutura inicial de entendimento para um futuro pacto comercial. O anúncio ocorreu às vésperas do encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping, previsto para a próxima semana em Singapura. De acordo com fontes oficiais, o documento estabelece princípios básicos de cooperação em áreas como comércio digital, semicondutores e segurança de cadeias produtivas. O acordo também menciona compromissos de não imposição de novas tarifas até o final do ano, enquanto as negociações detalhadas prosseguem. Autoridades de ambos os países classificaram o avanço como um passo técnico importante, ressaltando que não se trata de um acordo final, mas de uma base para futuras discussões. Os mercados asiáticos reagiram com leve alta após o anúncio, e o dólar apresentou pequena valorização frente ao yuan. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que o objetivo é reduzir incertezas econômicas e criar condições para a estabilidade nas trocas bilaterais. TAM entrega sistemas avançados de defesa aérea para reforçar a Ucrânia. A Ucrânia recebeu hoje um novo pacote de sistemas de defesa aérea de países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os equipamentos, que incluem baterias antimísseis, radares de longo alcance e unidades móveis de intercepção, começaram a ser entregues em pontos estratégicos ao redor de Kiev e de outras cidades do norte do país. Segundo o comunicado oficial, o fornecimento faz parte de um programa de apoio contínuo à defesa ucraniana. O governo de Kiev afirmou que o reforço é essencial diante do aumento de ataques aéreos russos nas últimas semanas. As Forças Armadas ucranianas iniciaram treinamento imediato com equipes técnicas da OTAN para a operação dos novos sistemas. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que considera essas entregas como ações provocativas e advertiu que se reserva o direito de responder militarmente a qualquer ataque proveniente de armamentos estrangeiros. Até o final do mês, outros países da aliança deverão enviar equipamentos adicionais, ampliando a capacidade defensiva da Ucrânia. Índia e Paquistão reabrem negociações cruciais na fronteira. Após anos de impasse, Índia e Paquistão decidiram retomar as negociações sobre a linha de controle que divide a região da Caxemira. O anúncio foi feito simultaneamente pelos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países. As reuniões preliminares devem ocorrer em Islamabad, com a presença de observadores das Nações Unidas. A retomada do diálogo ocorre após uma série de gestos diplomáticos, incluindo a libertação de prisioneiros e a reabertura parcial de rotas comerciais. Segundo o comunicado conjunto, o objetivo inicial é reduzir incidentes fronteiriços e promover maior transparência nas atividades militares na região. A última rodada de conversas havia sido suspensa em 2021, após confrontos que resultaram em dezenas de mortes de ambos os lados. Organizações internacionais consideram o retorno do diálogo um avanço importante para a estabilidade no sul da Ásia. União Europeia endurece sanções contra a Rússia. No setor energético, a União Europeia aprovou hoje um novo pacote de sanções contra o setor de energia da Rússia.
As medidas foram anunciadas em Bruxelas após aprovação unânime dos 27 países membros. O pacote inclui restrições à exportação de equipamentos tecnológicos utilizados na exploração e refino de petróleo e gás natural. Além disso, empresas europeias estão proibidas de firmar novos contratos de fornecimento com companhias russas sob controle estatal. As sanções também atingem indivíduos e entidades acusados de financiar operações militares em território ucraniano. Segundo a Comissão Europeia, as medidas têm validade inicial de 6 meses, podendo ser prorrogadas conforme a avaliação do Conselho da União Europeia. Moscou reagiu imediatamente, afirmando que a decisão representa um ato hostil e contraproducente. O Kremlin declarou que buscará ampliar parcerias comerciais com países da Ásia e da América Latina para compensar as perdas. Rússia lança ofensiva militar renovada contra a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou nesta manhã o início de uma nova ofensiva militar na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. De acordo com o comunicado, as forças russas realizaram ataques coordenados por terra e por ar contra posições consideradas estratégicas das tropas ucranianas. Imagens divulgadas por agências de notícias mostram colunas de blindados avançando em direção às zonas urbanas próximas à linha de frente. Autoridades ucranianas informaram que as forças locais resistem aos ataques e que já foram interceptados diversos mísseis lançados contra a capital. A ofensiva ocorre em meio à chegada dos novos sistemas de defesa fornecidos pela OTAN. A ONU e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa emitiram notas pedindo cessar-fogo imediato e proteção a civis em áreas afetadas pelos combates. Não há informações confirmadas sobre o número de baixas. A operação amplia o risco de prolongamento do conflito, que entra agora em seu 4º ano consecutivo. Coreia do Norte testa míssil e eleva alerta internacional. A Coreia do Norte confirmou ter realizado nesta madrugada o lançamento de um novo míssil balístico de longo alcance. O projétil foi disparado a partir da costa leste do país e percorreu cerca de 1.500 quilômetros antes de cair em águas internacionais no Mar do Japão. Autoridades japonesas informaram que o míssil sobrevoou parte do território japonês e acionou alertas de emergência em várias províncias. O governo norte-coreano afirmou que o teste faz parte de seu programa de modernização militar e não representa ameaça direta a nações vizinhas. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão convocaram reunião emergencial para discutir respostas conjuntas. O Conselho de Segurança da ONU também deve se reunir nas próximas horas para avaliar a situação. Este é o 3º teste realizado pela Coreia do Norte desde o início do mês, o que aumenta a preocupação internacional com o avanço de sua capacidade tecnológica. Civis em perigo após paramilitares tomarem El Fasher, no Sudão. As Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar do Sudão, anunciaram ter tomado o controle da principal base do exército na cidade de El Fasher, capital da região de Darfur. A informação foi divulgada por meio de comunicado oficial nas redes sociais do grupo. O governo sudanês ainda não confirmou a perda da base, mas fontes locais relatam confrontos intensos nas proximidades. A cidade abriga dezenas de milhares de civis deslocados por causa da guerra civil, que já deixou milhares de mortos desde 2023. Organizações humanitárias alertam para o risco de crise alimentar e colapso total dos serviços médicos. A ONU e a União Africana pediram cessar-fogo imediato e abertura de corredores humanitários para a evacuação de feridos. O conflito no Sudão segue sem perspectiva de solução política e já se espalhou para outras regiões do país. No Unido alerta, China é ameaça de segurança e parceira econômica estratégica. No Reino Unido, um suposto caso de espionagem envolvendo cidadãos ligados à China voltou a gerar tensão entre os dois países. A polícia britânica informou que está investigando a atuação de possíveis agentes que teriam coletado informações em órgãos públicos e no parlamento. O governo chinês negou qualquer envolvimento e classificou as acusações como infundadas e politicamente motivadas. O caso reacende o debate sobre o equilíbrio entre segurança nacional e interesses comerciais. O Ministério do Interior britânico confirmou que revisará protocolos de cooperação com empresas chinesas em setores estratégicos, como tecnologia e energia. Até o momento, nenhum suspeito foi formalmente acusado. O episódio amplia o clima de desconfiança nas relações bilaterais entre Londres e Pequim. Vietnã se aproxima da Rússia e se distancia dos Estados Unidos. 3 lições importantes. O governo do Vietnã anunciou a assinatura de novos acordos de cooperação militar e energética com a Rússia.
Os documentos foram firmados em Hanoi durante visita oficial de uma delegação russa chefiada pelo ministro da Defesa. Os acordos incluem fornecimento de equipamentos militares, manutenção de aeronaves e cooperação em projetos de exploração de petróleo e gás. O Ministério das Relações Exteriores do Vietnã informou que as parcerias têm caráter técnico e não implicam em alinhamento político. Autoridades norte-americanas expressaram preocupação com o avanço da presença russa na região, mas o governo vietnamita reafirmou sua política de neutralidade e independência diplomática. As relações entre Hanoi e Moscou têm se intensificado nos últimos meses, com intercâmbio militar e investimentos no setor energético. Esses foram os principais acontecimentos de hoje, que marcaram o panorama global nas últimas horas. O noticiário internacional segue acompanhando as movimentações e seus desdobramentos em diferentes partes do mundo. Curte, segue e compartilhe para mais news. Até a próxima edição.